começamos a fazer as terapias. Meu Deus, que música. A Júlia tinha plano de saúde e começamos a fazer uma clínica lá em Recife. Não sei se posso dizer o nome, mas depois tem processo. Então não vou dizer o nome não, porque eu não gostei da clínica. Ela ficou muito tempo nessa clínica, mas não foi boa. Depois mudamos Júlia para outra clínica também lá em Recife, que também não foi boa. Mas nesse meio tempo, eu era uma mãe com pouca experiência, né? Minha mãe pesquisava bem mais do que eu nessa época. E eu estava estudando, estava terminando a faculdade, brincava com Júlia, fazia as atividades com Júlia, mas não da forma que deveria ser feita. E aí que eu trago a grande questão, e essa é a minha luta hoje em dia, né? É envolver realmente as famílias dentro do processo terapêutico, porque é o que faz toda a diferença. Foi o que mudou realmente a minha vida, mudou a vida de Júlia, que realmente fez sentido, né? Quando realmente eu me propus, eu me doei, não abdiquei da minha vida, né? Porque muitos pais chegam pra mim e falam: Camila, eu vou ter que abdicar da minha vida só pra cuidar. É assim, é o seu filho, é o seu bem mais precioso, né? Ele precisa de você. Se não for você, quem vai fazer? Né? Não tem professor, não tem terapeuta que faça o que os pais têm a capacidade de fazer, né? Porque nós somos movidos pelo amor, né? Pelo amor incondicional àquela criança, né? Nós, mães principalmente, geramos aquela criança durante 9 meses, né? Temos um laço que, assim, ninguém explica, é inexplicável esse amor. Então, é por isso que eu luto, é essa bandeira que eu realmente levanto, do envolvimento da família como um todo, não só das mães, mas aqui eu falo principalmente das mães, porque elas são, né, em grande maioria, as responsáveis, as únicas responsáveis, porque na maioria das vezes o pai abandona a mãe e a criança, de todas as formas possíveis, afetivamente, emocionalmente, financeiramente. Muitas vezes a família também abandona, não compreende, não estende a mão, não se envolve, então essa mãe realmente fica sozinha. E um dos motivos de criar esse canal aqui é ser uma forma de acolher, de validar e de saber que sim, vocês são ouvidos, né? Nós por nós, sempre. Eu pretendo sim trazer, principalmente autistas aqui nesse canal, é o meu grande sonho, né? Porque eu quero realmente divulgar o autismo, eu quero dar voz às pessoas autistas, principalmente aqui na minha região. Se eu conseguir levar informação de qualidade para as pessoas da minha região, da minha cidade e das cidades vizinhas, já valeu a pena, tá? Eu não tenho pretensão de grandes voos. Se vier, graças a Deus. Mas, assim, o meu objetivo hoje é ter esse canal para deixar realmente registrado todos os vídeos que eu posto, né? Tudo que eu estudo, todo o meu dia a dia. Futuramente mostrar para a Júlia também, ela ter conhecimento. Registrar também a minha vida, porque aqui não deixa de ser um registro dos meus momentos, memórias de tudo que eu fiz. E servir como uma forma mesmo de levar informação para outras famílias. Que eu sei da dificuldade, pelo menos aqui, da realidade de onde eu moro, tá? É uma cidade pequena, tem em torno de 9 mil habitantes, falta muita coisa e principalmente falta muita informação. E falta quem abrace realmente as causas, dê a cara a tapa, né? Se mostre realmente e faça realmente com qualidade. Não fazer por fazer, mas fazer realmente com comprometimento. Então, voltando, né? Seguindo os trilhos novamente. Começou depois que Júlia recebeu o diagnóstico dela, mais ou menos de 3, 4 anos de idade. Começamos a nossa luta, passamos pela primeira clínica, né? 1 ano, 2 anos nessa primeira clínica. Depois fomos para outra clínica. E aí nessa segunda clínica foi quando realmente já estávamos em período de pandemia. Essa clínica deu um suporte, nós tivemos suporte. A escola que Júlia estava nesse período de pandemia não deu suporte. Eu entendo também, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Eu entendo e não entendo ao mesmo tempo, né? Eu tento entender, na verdade. Deu suporte, mas muito antes da pandemia, eu já percebia que não tinha realmente o envolvimento, essa questão do entendimento do autista na escola, né? Qual é o papel da escola, o que é que a escola deve fazer, o que é a obrigação da escola fazer, que é garantido por lei que o autista tenha, e Júlia não tinha dentro dessa escola. E aí veio a pandemia e esses déficits ficaram muito mais evidentes, né, da escola para com Júlia. E aí eu tirei Júlia dessa escola. Eu trabalhava nessa época em uma pousada, tá? E a pousada precisou fechar, tá? E todo mundo foi demitido, nós recebemos tudo certinho e eu fiquei em casa. E aí foi logo no início da pandemia, eu acho que foi março, eu fiquei em casa. E aí quando eu fiquei em casa, realmente eu vi a falta da escola. Os terapeutas deram um suporte online, então eu precisava me envolver para que Júlia fizesse as terapias, e foi quando eu percebi que tinha tudo errado.
Tava tudo errado mesmo. Assim, na escola falava que ela estava indo muito bem, que ela era maravilhosa, que ela fazia tudo, e esse tudo não me mostrava o que era esse tudo, né? Os terapeutas também falavam que ela estava indo bem, mas não foi o que eu vi, né? Eu me deparei com a minha filha, não sabia letras, não sabia números, sabia as cores, e falava muito inglês, não falava nem o português direito, e confundia muito com o inglês, né? Ela tinha essa questão dessa troca das línguas, e isso dificultava muito no aprendizado dela. A comunicação expressiva e receptiva, muita dificuldade, enfim, muita dificuldade em muitas áreas e muitas habilidades que eram essenciais para que ela pudesse se desenvolver. Então, quando eu me deparei com isso, eu realmente tomei as rédeas da situação e disse, não, eu vou me envolver, eu vou me entregar de cabeça, agora vai depender de mim, eu vou fazer acontecer. Me debrucei realmente nos estudos, porque eu também estava em casa, né? E eu disse, não, desse tempo que eu estou em casa, já que eu não estava trabalhando, né? Eu vou me dedicar a estudar. E quando eu voltar a trabalhar, eu vou continuar estudando dentro das minhas possibilidades, mas vou continuar me dedicando, vou continuar presente, vou ser presente, porque hoje em dia eu vejo que eu não era presente. Eu fazia o que eu podia dentro do meu entendimento, que era muito raso em relação ao que era a pessoa autista, o que a pessoa autista precisa. Então, quando eu entendia pouco, eu fazia pouco e eu cobrava pouco. Essa que é a verdade. E aí, mudei isso, graças a Deus, mudei meu pensamento, realmente me dediquei, comecei a estudar, me apaixonei pela área, realmente. Vi minha filha sendo alfabetizada, né? Tem o caminho da alfabetização, ela passou mais da metade desse caminho da alfabetização, digamos assim, comigo, em casa, né? Eu ensinei todas as letras, todos os sons, como formar sílabas, depois palavras, como compor e como decompor, rima, aliteração. Não que ela não tenha mais dificuldades, ela ainda tem. E não me colocando como superior, mas me dando crédito que realmente é devido. Eu me esforcei muito para isso e graças a Deus eu consegui. E aí, quando a pandemia acabou, né, que as coisas foram voltando aos poucos à normalidade, eu matriculei Júlia em outra escola, que é onde ela está até hoje, que é a Escola Cívico-Militar em Maragogi. Na época não era cívico-militar, nesse primeiro ano que eu matriculei ela, mas depois se tornou. Fiquei com muito medo no início de colocar ela, porque era uma escola pública, e eu tinha, assim, preconceito. Ela sempre estudou em escola particular, eu sempre estudei em escola particular, e eu tinha medo, realmente, de como seria, né? Se ela realmente teria suporte ou não, de como seria o tratamento das outras crianças com ela, se as professoras iriam acolher, se iria ter material para trabalhar com ela, e graças a Deus eu me surpreendi positivamente, né? Não é perfeito, não é uma escola perfeita, mas é uma escola que está aberta a diálogo, tá? Que está aberta realmente a incluir. Eu vejo Júlia realmente incluída nessa escola, tá? Desde a coordenação até os professores. Hoje em dia ela ainda está no quarto ano do ensino fundamental 1, então ela ainda só tem uma professora, que é a professora regente da sala de aula, mas já incluíram a disciplina de educação física. Então atualmente ela tem 2 professores que são ótimos. Ela tem auxiliar de sala, que também é maravilhosa. Eu digo que são anjos na nossa vida, realmente. Júlia hoje em dia também tem a AT, que é a acompanhante terapêutica, que não veio pela escola, veio pelo plano de saúde, pela clínica, tá? Que eu consegui, colocando o plano de saúde na justiça. Já estava dentro do pacote da clínica, então nós conseguimos. Também é uma pessoa fora de série, maravilhosa, que me ajuda muito com Júlia, muito mesmo. E, resumindo, é isso, né? Estamos caminhando, graças a Deus. Júlia está nessa escola até hoje. Eu atropelei um pouco o assunto, né? Júlia mudou de clínica, né? Teve a primeira clínica que não gostei, a segunda clínica também, que deu suporte na pandemia, mas também não era o que eu esperava para Júlia. Eu não via a Júlia realmente ficando nessa clínica durante um bom tempo. Então, procurei outra clínica em Recife, achei a Clínica Somar. A Clínica Somar dispõe de um grupo de advogados que trabalha para a clínica, para conseguir fazer todos esses trâmites, né, de entrar com liminar para o plano de saúde poder autorizar que a criança faça as terapias na clínica. Eu não paguei nada por isso, tá? Se a clínica recebeu algo depois do plano, não sei como ficou. Eu fui bem claro ao advogado, não me interessa. Não me interessa essa questão do dinheiro, não me interessa nada. Eu quero que a Júlia faça as terapias nessa clínica. E ele me atendeu muito bem. Demorou um pouco mais de 6 meses. Em maio, justamente no mês do aniversário dela, saiu a decisão, né, de que ela poderia. Então eu estava em Recife, se eu não me engano foi 2021, acho que foi 2021, a gente estava em Recife passando férias, porque na pousada que eu trabalhava as férias eram em maio. E aí o advogado ligou para mim e disse: Camila, saiu a decisão, você pode vir tal dia aqui na clínica. E aí eu ainda fui na clínica anterior,
para conversar, pedi todos os relatórios de Júlia, pedi para ver os gráficos, pedi para ver todo o acompanhamento que era feito com Júlia, e aí eu peguei a clínica de surpresa, e os terapeutas de surpresa. Alguns realmente apresentaram um relatório satisfatório, mas outros eu vi que o acompanhamento não estava sendo de fato bem feito. Eles não me convenceram do trabalho que eles estavam fazendo. E a clínica com muita má vontade, né? Então eu tirei Júlia de lá. No mesmo dia mandei mensagem avisando que não iríamos mais voltar, que Júlia estava se desligando da clínica, que eu já tinha entrado em contato com o plano e que ela ia para outra clínica. No outro dia fomos na clínica Samar e formamos, graças a Deus, até o momento, essa parceria que vem dando certo. É uma clínica que eu gosto muito. Eles entenderam a situação de que nós moramos a 135 quilômetros de distância. Eu não posso estar indo na clínica toda semana ou todo mês. Todas as reuniões são feitas comigo online e com a minha mãe presencial, porque é minha mãe que me ajuda levando Júlia para a clínica. E aí é isso que acontece. O vídeo ficou muito longo, eu acho que eu vou dividir em 2 partes, mas resumindo, é a história de Júlia, porque ainda vamos chegar à história de Ícaro. E é isso, basicamente é isso, essa é a nossa história, né? Tentei resumir ao máximo, mas realmente o vídeo ficou muito longo, porque são muitos detalhes, muitos pormenores, muitas idas e vindas e reviravoltas, e estamos caminhando, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem acompanhando. Eu vou postar um pouco mais da nossa vida aqui para vocês conhecerem a gente e que a nossa história possa inspirar vocês de alguma forma de que um diagnóstico de autismo não é o fim do mundo, tá? Eu entendo que existem 3 níveis de suporte, existem autistas de diferentes formas, de diferentes comportamentos que passeiam por dentro do espectro, que em certas áreas são nível 1 de suporte, em outras áreas precisam de mais suporte, mas eu quero deixar aqui um fôlego de esperança de que realmente é possível, tá? Quando os pais se envolvem e lutam pela causa, realmente dá certo, tá bom? Eu espero que ajude vocês de alguma forma, porque essa é a minha intenção aqui no canal. Tchau, tchau.